Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre balanceamento de equações químicas, né? Mas antes de a gente começar, né, hoje será uma aula prática, uma aula de resolução de questões. Antes da gente começar, lembre aí de visitar nosso canal, né? Lá no nosso canal vocês irão encontrar a explicação do conteúdo, irão encontrar resolução de exercícios. E isso é importante para que vocês tenham uma boa aprendizagem a respeito do conteúdo. Vamos lá? Bom, o exercício que eu passei para vocês são 10 equações para vocês balancearem. A lista de exercício vai da questão 1 até a questão 10. Da questão 11 até a questão 16, né, eu retirei da lista, vocês não precisam responder. Então, para que eu possa ajudar, eu peguei aqui 3 equações. E aí nós iremos balancear essas equações. Em cada uma das equações nós iremos aplicar aquele passo a passo que foi demonstrado lá na aula de estequiometria. Tudo bem? Bom, então nós vimos que há 3 maneiras da gente balancear a equação. A primeira forma é você fazer o método por tentativa. No método por tentativa, você pode começar, né, quando a equação é simples, você pode começar a balancear simplesmente testando, né, tentando adivinhar quais devem ser os coeficientes que eu devo acrescentar na minha reação. Então, por exemplo, quando eu tenho a primeira reação, ela é uma reação bem simples, né? Uma reação que tem poucas moléculas, então ela pode ser uma reação simples de balancear. Então, aplicando o método por tentativa, observe aqui que quando eu olho para a minha reação, se eu começar pelo oxigênio, a gente pode observar que o oxigênio eu tenho 3 átomos, certo? Então, nessa molécula eu tenho 3 átomos de oxigênio. Nessa outra molécula eu só tenho 2. Então, a gente lembra que eu não posso mexer com esses coeficientes, com esses índices, esses números aqui pequenos, né? E devo mexer com os coeficientes que estão aqui na frente das moléculas. A gente viu também que quando não tem nada, o coeficiente é 1. Né? Então, tem uma molécula dessa, uma dessa, uma dessa. Bom, então se aqui eu tenho 3 moléculas e aqui eu tenho 2, qual deve ser, né? Eu posso pensar assim, qual deve ser o número que eu colocando aqui, como coeficiente, eu vou passar a ter 3 moléculas também, 3 átomos também, melhor dizendo. Então, eu posso pensar que o número a ser colocado aqui na frente é 1,5. 2 vezes 1,5 são 3. Então, eu passo a ter 3 oxigênios antes da seta, 3 oxigênios depois da seta. Bom, agora eu posso olhar para o CR. O CR eu tenho 2, lá do outro lado eu só tenho 1. Então, se eu tenho 2 aqui desse lado, do outro lado eu também preciso ter 2. Então, como o índice aqui é 1, eu devo colocar 2 como coeficiente. Então, observa. 2 moléculas, cada molécula contendo um CR, então eu vou passar a ter 2 CRs antes da seta. Depois da seta, eu tenho aqui 2 CRs. Então, é equação balanceada, certo? Esse é o método por tentativa. Eu não vou seguir nenhuma regra, nenhum passo a passo, vou simplesmente tentando resolver. Esse método funciona muito bem quando temos equações simples. Qual seria outra maneira de resolver? Outra maneira seria se a gente aplicar a regra do macho. Então, a regra do macho, nós vamos lembrar que ela é utilizada da seguinte maneira. O macho, ele representa, né? M são os metais. Então, primeiro eu vou começar a balancear pelos metais. Em seguida, o A. Ametais. Então, vou balancear os ametais. Depois, o carbono, que é o átomo C. Depois, o hidrogênio. E, por último, o oxigênio. Ok? Então, se eu aplicar a regra do macho nessa equação, o que é que eu posso observar? Quem é o metal? Aí eu tenho que saber quem são os metais. O metal aqui é o Cr. Tudo bem? Que é o cromo. Então, vamos começar a balancear por ele. Se eu tenho 2 Crs aqui como produto, antes da seta eu também preciso ter 2. Então, venho aqui e coloco 2. Ok? Vamos considerar, para mim não ter que reescrever as
equações, vou colocar só os coeficientes. Tudo bem? Então, tenho 2 CRs. Depois, eu devo balancear os ametais. Eu não tenho nenhum ametal, ou seja, eu não tenho nenhum cloro, nenhum flúor. O oxigênio ele é um ametal, só que como ele já aparece aqui, é um caso específico, a gente desconsidera. Tudo bem? Então, não tenho nenhum flúor, nenhum cloro, nenhum iodo. Então, vamos pensar que eu não tenho. Carbono também não tem nenhum átomo de C. H também não tenho nenhum átomo de hidrogênio. Então, agora eu vou para o oxigênio. Então, para balancear o oxigênio, observe, se eu tenho 3 átomos, do outro lado eu também preciso ter 3. Então, o único valor que eu posso colocar aqui na frente, né, que vai me dar o número 3, é 1,5. Então, se eu acrescento 1,5, ó, eu tenho uma molécula e meia. E cada molécula e meia tem 2 átomos, então eu posso pensar, ó, 1,5 vezes 2 é 3. Então, eu tenho 3 átomos aqui também. E aí, para finalizar, como aqui não tem nada, eu lembro que o coeficiente ele é 1, um oculto. Tudo bem? Então, a equação balanceada pelo segundo método. Observe que aqui deu os mesmos resultados. Então, não importa a maneira como vocês irão resolver. Qual a outra maneira? Então, já vimos tentativa, né? Ficar tentando, né? Então, eu vou tentando, aí erro, aí tento de novo. E aí eu vou tentando, procurando encontrar os valores que se encaixem até balancear. Segundo método, aplicação da regra do macho. Terceiro método é se eu aplicar aquelas 5 regras, os 5 passo a passos. Então, qual é a primeira regra? Escolher os elementos que aparecem apenas uma vez em cada lado da equação. Então, quando eu olho aqui, antes da seta, o Cr só aparece em uma molécula. Então, ele é um bom elemento para começar. Depois da seta, o Cr também só aparece em uma molécula. Então, se ele aparece em uma molécula antes da seta, uma molécula depois, ele é um bom átomo para começar. Vamos lá. Oxigênio. Oxigênio só aparece nessa molécula antes da seta. E depois da seta, ele também só aparece nessa molécula. Então, veja. Tanto o Cr quanto o oxigênio, ele só aparece em uma molécula antes da seta, uma molécula depois da seta. Então, ambos são átomos bons para começar. Fizemos a primeira regra. Segunda regra, escolher o elemento que tem os maiores índices. Então, vou olhar esses numerozinhos aqui embaixo. Ó, vamos fazer aqui ao lado a contagem. O Cr tem 1 antes da seta e 1 depois da seta. Então, para o Cr, nós temos 1 antes da seta, 2 depois da seta. Então, o total de índices para o Cr, ele é 3. Ok? 1 antes e 2 depois. Para o oxigênio, eu tenho antes da seta o índice 2. Então, para o oxigênio, eu tenho índice 2. E depois da seta, o oxigênio está aqui, ó. O seu índice é 3. Então, 2 mais 3, 5. Ok? Então, por essa regra, se eu estiver aplicando essa última maneira de fazer, eu devo começar pelo elemento que tem os maiores índices. Então, vou começar a balancear aqui pelo oxigênio. Então, vamos lá. Eu tenho, sim, aí vamos agora para, já foi primeira, segunda, vamos para a terceira regra. O que é que a terceira regra diz? Eu vou inverter esses índices usando-os como coeficiente estequiométrico. O que quer dizer isso? Que esse 2, que está aqui ó, como índice do oxigênio, ele vai vir para cá, e eu vou colocar ele aqui na frente como coeficiente, e esse 3, que está aqui embaixo como índice do O, eu vou trazer ele para cá, e vou colocar ele como coeficiente. Tudo bem? Então, se a gente fizer isso aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Ó, o coeficiente para o oxigênio, ele passa a ser esse 3. Ó, trago ele para cá. E esse 2, ele passa a ser o coeficiente dessa molécula inteira. Então, aqui o meu coeficiente seria 2. Tudo bem? Para ficar mais visual, vou escrever a molécula inteira aqui. Ó, Cr2, O3, e aqui O2, setinha. E antes da seta aqui, eu ainda tenho o Cr. Tudo bem? Equação montada. Então, vamos lá.
quando eu coloco esse 3 aqui e quando eu coloco esse 2 aqui, observe que eu já balanceei o oxigênio, porque eu tenho 3 moléculas, cada molécula eu tenho 2 átomos. 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. E do outro lado eu tenho 2 moléculas e cada molécula tem 3 átomos. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 oxigênios depois da seta, eu tenho 6 oxigênios antes da seta. Balanceei o nosso oxigênio. Bom, e agora eu observo, falta balancear então o CR. Observem também que vocês já colocaram o coeficiente aqui. Então, se eu já acertei esse oxigênio, eu não posso mais mexer nessa molécula. Porque se eu mexer nessa molécula, eu vou desbalancear o oxigênio. Então, não mexo mais nela, eu só posso mexer nessa. Então, com essa molécula, nós vamos ter que acertar esse CR. Então, veja, quantos CRs eu tenho agora aqui? Eu tenho 2, né? Só que eu tenho 2 moléculas. Então, eu tenho 2 moléculas vezes 2. 2 vezes 2 me dá 4. Então, eu passo a ter 4 CRs. Então, se eu tenho 4 CRs, então do outro lado eu também preciso ter 4. Como o meu índice aqui não tem nada, é um oculto, então se meu índice é 1, então significa dizer que para que eu tenha 4, eu vou precisar de 4 moléculas dessas. 4 vezes 1, 4. Tudo bem? Então, eu tenho 4 CRs, né? Lembre que cada coeficiente ele multiplica o índice, que está aqui, ó. Isso aqui também multiplica isso. Vamos lá. Então, vejam, eu tenho 4 CRs antes da seta e depois da seta eu também tenho 4 CRs, 2 vezes 2. Então, é a equação balanceada. Aí vocês agora podem me perguntar, bom, os coeficientes aqui dessa maneira que eu resolvi e dessas estão diferentes. A equação está errada? Não. Ela está balanceada da forma correta. A única diferença é que nessa equação eu obtive o dobro de átomos do que eu tive aqui. Olha lá. Aqui eu tenho 2. Então, aqui é 4. Aqui eu tenho 1,5. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Então, a equação está balanceada. Bom, qual das duas maneiras é melhor representar? A de baixo. Porque, embora essa aqui eu possa utilizar normalmente para os cálculos, não tem nenhum problema, mas tem um erro conceitual. Porque se a gente pensar que isso aqui pode ser os números de moléculas ou de mols, então, se a gente pensar em número de moléculas, não existe uma molécula e meia, certo? Ou eu tenho uma molécula, ou eu tenho duas. Eu não posso ter uma molécula e meia. Então, esses coeficientes sempre é bom que fiquem na forma de números inteiros. Tudo bem? Então, por conta disso, eu posso usar qualquer um para fazer os cálculos, mas conceitualmente essa maneira aqui está correta, né? É a mais aceitável, porque os coeficientes são todos números inteiros. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questão para a gente praticar bem. Da mesma forma, vou balancear essa outra questão aqui utilizando as 3 maneiras diferentes. Primeira maneira, já que é uma equação simples, né, eu posso ir para a primeira forma de balancear, que é ir pelo método de tentativa. Então, vamos tentar acertar os coeficientes. Olha lá. Primeira coisa que eu observo, eu tenho 2 oxigênios antes da seta. Então, depois da seta, eu também preciso ter 2 oxigênios. Como o meu índice aqui é um oculto, então eu venho aqui e coloco um 2. Porque, ó, 2 moléculas, cada molécula contém um oxigênio, 2 vezes 1, 2. Me dá os 2 oxigênios que eu tenho aqui. Lembre que seu coeficiente aqui é 1. Né? Quando não tem nada, vamos até especificar aqui que os coeficientes são 1. Então, ó, 1 vezes 2, 2. Tudo bem? E aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. Balanceei meu oxigênio. Lembrem que vocês colocamos o 2 aqui na frente, então esse 2 ele é válido para toda molécula. Tudo bem? Eu tenho 2 moléculas dessas. Então, esse 2 aqui também está multiplicando o Cu. Então, no Cu, observe que também não tem nada aqui para ele, é porque tem um Cu. Tudo bem? Então, passei a ter 2 moléculas e cada molécula tem um Cu. Então, 2 vezes um Cu, um Cu. Aliás, 2 Cus. Então, antes da seta, eu também preciso ter 2. Então, eu pego aqui na frente do Cu, como o índice aqui é um oculto,
Então, eu preciso ter duas moléculas dessas. Então, eu venho aqui na frente e coloco 2. Então, passei a ter 2 CUs, 2 CUs. Tudo bem? Então, é equação balanceada pelo método de tentativa. Bom, segunda maneira de balancear, aplicando a regra do macho. Então, comece pelos metais, ametais, carbonos, hidrogênios, oxigênio. Então, vamos lá. Quando eu olho essa molécula aqui, ela só tem o Cu, que é o cobre, é um metal, e ela tem aqui o oxigênio. Então, eu tenho o metal e tenho o oxigênio. Então, vamos começar pelo Cu, que é metal. Então, quando eu aplico a primeira, para balancear o metal, o Cu, observe que você tem um Cu e aqui você tem um Cu. Então, se eu tenho um, o Cu já vem balanceado. Né? Vamos reescrever aqui para a gente não ficar confundindo. Então, primeira coisa, vamos reescrever nossa equação, Cu mais O2, Cu mais O. Pronto. Então, vamos lá. Quando eu olho aqui, ó, Cu eu tenho 1, Cu eu também tenho 1. Então, 1 e 1 está balanceado. Vamos agora balancear o oxigênio. Tudo bem? O oxigênio, observe que eu tenho 2. Então, do outro lado, eu também preciso ter 2. Se eu preciso ter 2 do outro lado, então eu venho aqui e coloco 2. Ok? Então, porque 2 vezes 1 oculto aqui, me dá 2 oxigênios. Então, balanceei o oxigênio. Só que quando eu coloquei o 2, o meu Cu agora desbalanceou. Então, eu preciso balancear o Cu novamente. Então, agora eu passei a ter 2 vezes 1 Cu, 2 Cus. Então, antes da seta, eu também preciso ter 2. Como aqui eu só tenho 1, eu coloco 2 aqui na frente. Então, 2 vezes 1 Cu, 2. Então, é equação balanceada. Tudo bem? Observe que obtemos os mesmos coeficientes. 2 e 1. 1 e 1. 2 e 2. Terceira maneira de fazer, aplicando aquelas 5 regras, os 5 passo a passo. As 5 regras do passo a passo, né? Então, vamos reescrever a equação. Cu mais O2, depois Cu mais O. Então, primeira regra, escolher o elemento que apresenta, aliás, o elemento que está presente em apenas uma molécula de reagente e uma molécula de produto. Cu só está nessa molécula de reagente antes da seta. Cu também só aparece em uma molécula depois da seta. Então, ele é um bom elemento para começar. Oxigênio, uma molécula antes da seta. Oxigênio, uma molécula depois da seta. Então, tanto faz, né? Vamos para a segunda regra. Segunda regra, eu vou escolher o elemento que tem os maiores índices. Então, eu nem preciso fazer a continha aqui ao lado para observar que o Cu tem 1 e 1. Portanto, vai me dar uma soma 2. E o oxigênio tem 2 com aqui 3. Então, vai ser mais fácil eu começar a balancear pelo oxigênio. Tudo bem? Então, vamos começar com a terceira regra. Escolhi o elemento e agora vou inverter os índices. Então, lembre que o índice aqui oculto é 1. Né? Eu tenho um oculto aqui, um oculto aqui, um oculto aqui. Então, vamos lá. Eu pego esse índice para o oxigênio 1 e vou transferi-lo para o outro lado, colocando aqui como coeficiente. Então, 1 vem para cá. Eu pego esse 2 do oxigênio e vai lá para a frente da outra molécula. Aqui. Ok? Observação que às vezes as pessoas erram. Eu não posso colocar esse 2 aqui no meio da molécula, certo? Senão estou acabando com a molécula, estou destruindo a molécula. Então, vou sempre colocar aqui na frente da molécula. Bom, então eu agora tenho 1 vezes 2, 2 oxigênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Balanceei o oxigênio. Agora vamos balancear o Cu, né, que é o próximo elemento. Então, observe, como eu coloquei um 2 aqui na frente, esse 2 ele serve para a molécula inteira. Então, o Cu, que nessa molécula eu só tenho 1, como eu tenho duas moléculas, eu passo a ter 2 vezes 1, 2 Cus.
Então, antes da seta, eu também preciso ter 2 CUs. Se nessa molécula eu só tenho um átomo, então eu preciso ter 2 moléculas dessas. Porque se eu tiver 2 moléculas, 2 vezes 1, 2. Então, me dá os 2 CUs que eu preciso. Equação balanceada. Então, observe que em qualquer um dos casos, eu obtive os mesmos coeficientes. Tudo bem? Próximo passo, quer dizer, balanceamos, vamos para a próxima questão agora, próximo exemplo. Então, observe que essa molécula aqui ela já é uma molécula maior. Quer dizer, essa reação já é uma reação maior, né? Portanto, normalmente, não sempre, mas normalmente as equações que são maiores, elas são um pouquinho mais complicadas para balancear. Então, nesse caso específico, é bom a gente aplicar ou a regra do macho ou a gente aplicar aqueles 5 passo a passos, certo? Se eu for tentar balancear pelo método direto, se eu não tiver muita prática, pode ser que eu erre, né? Começa a ficar complicado. Então, não vamos fazer aqui pelo método direto, vamos direto. Vamos tentar aplicar a regra do macho, resolver. Depois a gente resolve aplicando os 5 passo a passos. Vamos lá. Pela regra do macho, vou começar a balancear pelos metais. Então, quem são os meus metais? O metal que eu tenho aqui é o Cu, o cobre, certo? Então, observe que cobre aparece aqui e o cobre aparece aqui. Então, eu tenho 2 cobres, né? Lembre que o coeficiente aqui, quando não tem nada, é um oculto. Então, eu tenho uma molécula e nessa molécula eu tenho 2 cobres. Então, eu tenho 2. Antes da seta, eu tenho uma molécula, coeficiente 1, e nessa molécula eu só tenho um cobre. Lembre que quando não tem nada, é um oculto. Então, eu só tenho um cobre. Para que eu fique com 2, eu vou precisar de 2 moléculas dessas. Então, eu coloco 2. Posso colocar 2 aqui embaixo, como sendo índice? Não. Eu não posso mexer nos índices. Apenas nos coeficientes. Então, eu coloquei 2. Passei a ter 2 moléculas. Cada molécula contém um átomo. 2 cobres. Tudo bem? Não tenho mais nenhum metal. Então, eu agora vou passar para balancear os ametais. Bom, quando eu vou balancear os ametais, quem seria o ametal que eu tenho aqui? Oxigênio não conta, né? Porque o oxigênio já está aqui. E aí, o próximo átomo que eu tenho, que na verdade nem se encaixa bem como um ametal, né? Um ametal, mas é um ametal muito fraco, é o fósforo, o P. Então, observe que o fósforo ele tem 2 átomos de fósforo, né? Uma molécula contendo índice 2. Depois da seta, eu também tenho uma molécula e também já tem 2 fósforos. Então, o fósforo está balanceado, ok? Não faço mais nada. Então, vamos para o próximo agora, que é o hidrogênio, o H. Então, quando eu vou balancear o H, né, pela regra do macho, carbono eu não tenho nessa molécula, então o próximo é o H. Observe que o H, antes da seta, ele aparece ó, aqui e ele aparece aqui. Depois da seta, o H aparece aqui. Tudo bem? Então, veja, eu tenho que igualar essas duas quantidades de H com essa quantidade de H aqui. Então, lembrem que nessa molécula eu já balanceei o Cu. Então, toda vez que eu balanceio um átomo, não é bom que eu mexa mais nessa molécula. Então, não posso mexer nela. Nessa aqui, eu já balanceei o P. Então, nessa aqui, eu não posso mais mexer, porque se eu mexer no coeficiente aqui na frente, eu vou estar desbalanceando o P. Então, não mexo mais nela. E nessa molécula? Nessa aqui, eu ainda não balanceei o oxigênio. Então, se eu não balanceei o oxigênio, significa dizer que nessa eu posso mexer. Ok? Então, vamos lá. Nessa molécula, quantos Hs eu tenho? Né? Quantos hidrogênios? Observe que eu tenho um parênteses aqui, tenho esse 2 fora do parênteses. O que é que isso significa? Isso significa dizer que esse 2 ele serve tanto para o H e tanto para o O. Então, aqui é o seguinte, ó, é como se eu tivesse 1 e 1 aqui dentro, e esse 2 está multiplicando tudo aqui dentro. Então, esse 2 multiplica esse 1 do H, e esse 2 multiplica esse 1 do oxigênio. Tudo bem?
Então, o H eu tenho 2, ó, porque 2 vezes 1. Então, nessa molécula eu tenho 2 Hs. Só que eu tenho duas moléculas dessas. Então, eu tenho 2 Hs e tenho duas moléculas dessas. Então, eu tenho 2 e depois tenho mais 2. Então, na verdade, eu tenho 4 Hs. Como é que eu posso fazer isso na forma de conta? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, nessa molécula aqui, eu tenho 4 Hs. E nessa outra? Nessa outra, eu tenho uma molécula e nessa molécula eu tenho 4 Hs. Então, 1 vezes 4, 4. Tudo bem? Me dá um total de 4 Hs, já que o meu coeficiente é 1. Vamos até especificar. Então, uma molécula tendo 4 átomos, eu vou ter 4 Hs. Então, observe, antes da seta, no geral, eu tenho 4 átomos aqui, de H, mais 4 aqui, o que me dá um total de 8. Então, eu devo ter 8 átomos de H. Depois da seta, então, eu também preciso ter 8 átomos. Então, como o H aqui, ó, ele tem que ser 8, tem que dar um resultado de 8. Vou colocar aqui em cima, eu tenho que dar 8. Então, como nessa molécula eu só tenho 2 átomos, eu vou precisar de 4 moléculas. Porque se eu tenho 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, eu preciso de 4 moléculas. Coloco aqui o 4. 2 vezes, aliás, 4 vezes 2, 8. Então, balanceei aqui minha equação, quer dizer, meu H. Tudo bem? 8 Hs depois da seta, 8 Hs antes da seta. Bom, o que é que falta a gente balancear agora? Só falta a gente balancear o oxigênio, que é o último átomo pela regra do macho. E aí, como é que eu vou fazer agora para balancear esse oxigênio? A mesma coisa, eu tenho que somar quantos oxigênios eu tenho antes, quantos eu tenho depois. Outro detalhe, né, que independente da maneira como vocês escolham para resolver, quando eu chego no último elemento, que nesse caso é o oxigênio, necessariamente ele tem que dar certo. Se ele der errado, né, se eu não conseguir balancear, se ele ainda não estiver balanceado, significa dizer que alguma coisa eu fiz errado. Tudo bem? Então, eu tenho que olhar toda a equação novamente. Então, vamos contar o H, vamos contar o oxigênio, o O, e vamos esperar que ele dê certo. Vamos lá. Na primeira molécula aqui, quantos oxigênios eu tenho? Ó, eu tenho 2 fora do parênteses. Esse 2 multiplica o 1 aqui dentro. Então, 2 vezes 1, 2 oxigênios. Na molécula eu tenho 2. Só que eu tenho duas moléculas. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, nessa molécula aqui, para o oxigênio, eu vou ter 4 oxigênios. Nessa outra molécula, eu tenho uma molécula apenas, né, o coeficiente 1, e o índice dela é 7. Então, eu tenho uma molécula e nessa molécula eu tenho 7 oxigênios. Então, no total aqui, eu tenho 7 oxigênios. Tudo bem? Então, observe, antes da seta, eu tenho 4 oxigênios nessa molécula. Ó, nós fizemos 2 vezes 1, e depois o resultado a gente multiplica pelo coeficiente. Então, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 4 com mais 7 daqui, me dá um total de 11. Então, eu tenho 11 oxigênios. Do outro lado, eu também preciso ter 11. Então, vejam, o coeficiente aqui não tem nada, um oculto, né? Vou até especificar aqui. Então, uma molécula, e nessa molécula eu tenho 7 átomos. Então, me dá um total de 7 oxigênios nessa molécula. A outra molécula, eu tenho 4 moléculas, e cada molécula tem um hidrogênio. Oxigênio, desculpa. Então, 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, aqui me dá um total de 4 oxigênios. 7 mais 4, 11. Então, no total, eu tenho 11 oxigênios. Tudo bem? Quantidade bateu, então significa dizer que nossa reação está balanceada. Quais são os coeficientes? 2, 1, 1, 4. Ok? Essa foi a regra do macho. E se eu aplicar os 5 passo a passo, como é que fica? Vamos fazer. Para que fique melhor entendido, já que já está bem riscado aqui, vamos reescrever a equação aqui embaixo. Então, nossa equação é Cu
abre parênteses, OH, fecha parênteses, 2 mais H4, P2O7, seta, e depois da seta temos Cu2, P2O7, mais H2, ok? Vamos lá, aplicando os 5 passo a passo. Primeira coisa, escolher o elemento que aparece em apenas uma molécula antes da seta e uma molécula depois da seta. Então, de cara, eu já posso excluir o oxigênio, não é um bom elemento, ó, porque ele está aqui e também está aqui. Apareceu em 2 moléculas antes da seta, já excluo. O hidrogênio, a mesma coisa. Olha lá, o hidrogênio aparece nessa molécula antes da seta e já aparece nessa molécula antes da seta. Então, o hidrogênio também não é um bom elemento para começar. Então, quem me resta? O Cu e o P. Eu só posso começar ou pelo Cu ou pelo P, porque Cu só aparece aqui, uma molécula antes da seta, e depois da seta ele só aparece nessa molécula. Então, uma molécula antes, uma molécula depois, bom elemento para começar. O P, ele aparece nessa molécula, e depois da seta o P aparece nessa molécula apenas. Então, uma molécula antes da seta, uma molécula depois da seta. Bom para começar. Qual é o segundo passo? A gente observar os elementos que têm os maiores índices. Então, vamos fazer aqui ao lado a continha, né? Olha lá. Para o Cu, ele tem aqui índice 1, né? Quando não tem nada é porque é 1 oculto. E depois da seta, o Cu tem índice 2. Então, vamos colocar aqui, ó, que o Cu antes da seta ele tem 1. Depois da seta ele tem 2. Então, se eu faço 1 mais 2, 3. O total de índices para o Cu é 3. E para o P? Opa, pronto, agora sim. E para o P? O P tem índice 2 antes da seta e depois da seta tem índice 2. Então, o P, ele tem índice 2. E depois da seta, ele também tem índice 2. 2 mais 2, 4. Então, por essa regra, né, pela segunda regra, eu vejo que quem tem os maiores índices é o Cu. Então, se ele tem os maiores índices, portanto, eu devo começar a balancear a minha equação por ele. Tudo bem? Então, vamos agora começar então a balancear pelo o P. Qual é a terceira regra? Na terceira regra, eu devo inverter os meus coeficientes. Tudo bem? Então, vamos fazer a inversão dos nossos coeficientes. O coeficiente 2 desse P, ele vai vir para cá. Desculpa, o índice 2, ele vem para cá. E o índice 2 desse P, ele vem para cá. Então, eu coloco 2 aqui. E do outro lado eu também coloco 2. Ok? Então, inverti os índices. O índice 2 do produto veio como coeficiente para o reagente. O índice 2 do reagente veio como coeficiente para o produto. Feito isso, qual é o próximo elemento que eu vou balancear? Eu posso balancear o Cu, certo? Que é o próximo aqui da linha. Então, o Cu, a gente observa que como eu coloquei 2 aqui, ó, e aqui tinha Cu, eu passei a ter 4 Cus, certo? Então, ó, eu tenho aqui 2 vezes 2, 4. Eu tenho 2 moléculas e cada molécula tem 2 Cus. Então, 2 moléculas, cada molécula contendo 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 Cus depois da seta. Então, eu também preciso ter 4 Cus antes. Como aqui o índice é 1, né, 1 oculto, então eu vou precisar de 4 moléculas dessas. Então, 4 vezes 1, 4. Balanceei o Cu. Então, agora, observe que antes da seta eu não posso mais mexer nessa molécula.
Não posso mais mexer nessa, porque eu já coloquei coeficientes. E depois da seta, eu já não posso mais mexer nessa molécula. Tudo bem? Então, agora, eu só posso mexer nessa molécula aqui, que é a molécula de água. Bom, feito isso aqui, quem é que me resta balancear? O hidrogênio, que é o o H, ou o oxigênio, que é o átomo O. Aí você escolhe, certo? Tanto faz. Então, vamos começar aqui, por exemplo, pelo H, certo? Mas aí fica a critério de vocês, tanto faz. Começando pelo H, a gente observa o seguinte, ó. H, nessa molécula eu tenho 2, aqui fora do parênteses. Então, lembre que esse 2 multiplica o que está dentro. Então, aqui é 1, 2 vezes 1, 2. Nessa molécula eu tenho 2 Hs. Só que quantas moléculas dessa eu tenho? Tenho 4. Então, eu faço 2 vezes 1H, 2. Como eu tenho 4 moléculas, vezes 4. Então, para o H aqui, eu vou ter 2 vezes 4, 8. Então, nessa primeira parte aqui, nessa primeira molécula, o total é de 8 Hs. E depois? Depois, eu tenho o H aqui. Então, observe, eu tenho 2 moléculas e cada molécula tem 4 Hs. Então, se eu faço 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 Hs aqui e eu tenho 8 Hs aqui. Então, no total, 8 mais 8, 16. Então, eu preciso ter 16 Hs depois da seta. Tudo bem? Bom, como meu coeficiente aqui é 2, para que eu tenha 16, eu vou precisar de 8 moléculas dessas, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16. Então, nós iremos precisar de 8 moléculas dessas, tudo bem? Então, vamos colocar o 8 aqui na frente. 8 vezes 2, 16. Então, balanceamos o H, mesma quantidade antes e depois. Então, o oxigênio, que é o último elemento que falta, ele agora tem que dar certo. Se ele não der certo, eu fiz alguma coisa errada. Vamos conferir. Nessa molécula, o oxigênio está aqui. Então, o 2 que está fora do parênteses multiplica o índice aqui de dentro. Então, ó, nessa molécula aqui, eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios. Tudo bem? Só que eu tenho 4 moléculas dessas. Então, eu também multiplico por 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 oxigênios. Certo? Nessa outra molécula, eu tenho 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14, né? 2 moléculas, cada molécula tem 7 átomos. Então, 2 vezes 7, 14. Então, eu tenho aqui 14 oxigênios. Se eu somar 8 com mais 7, vai me dar um total de 25. Então, eu preciso ter 25 oxigênios do outro lado. Quando eu faço a continha agora aqui, ó, do outro lado, eu tenho oxigênio aqui. Então, eu tenho 2 moléculas. Cada molécula tem 7. 2 vezes 7, 14. Então, vamos colocar aqui. Me dá 14 oxigênio. Opa, tem um erro aqui, né? Agora que eu percebi. Vamos recontar os oxigênios aqui. Olha lá, aqui está certo, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Só que aqui nós temos duas moléculas, cada molécula tendo 7. Então, 2 vezes 7 são 14, não são 17. Olha o errinho. Então, agora sim, 14. Então, se eu somar 8 com mais 14, vai me dar um total de 22. Ok? Então, aqui não é 25, aqui é 22. Pronto. Então, agora sim, fazendo do outro lado, nós temos nessa molécula 2 vezes 7, 14.
E do outro lado eu tenho 8 vezes 1, que me dá 8. Então, observe que eu nem preciso somar, porque 8 e 14, do outro lado também 8 e 14, ok? Então, deu certo, mesma quantidade antes e depois, balanceamos nossa equação. Por fim, o que eu quero dizer a vocês é que dessas 3 maneiras que há de balancear, vocês podem escolher qualquer uma. Se a equação for simples, vocês podem ir por tentativa e tentando, certo? Se a equação